Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Convido você a estar meditando comigo na palavra, do Senhor, em Marcos 10, 46. Vou ler o versículo 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos para o 51, que diz assim: E Jesus falando disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma palavra, irmão, passagem bastante conhecida, onde o cego, irmãos, ali ele ficava em um determinado lugar pedindo esmola, a todos que passavam. Já era de praxe as pessoas passarem por aquele lugar e o cego, Bartimeu está ali pedindo esmola. Irmãos, Bartimeu, ele era cego, mas não era surdo. Ele já havia ouvido falar de Jesus de Nazaré. Ele já havia ouvido falar de Jesus, filho de Davi. Ele já tinha ouvido falar que Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas, onde Jesus curava. E ele tinha dentro dele essa esperança que no dia que ele encontrasse Jesus, ele ia ser curado. Ele ia ter a cegueira dele curada. E ali então ele ouviu um grande barulho e indagou de algumas pessoas que estavam perto dele o que seria aquele barulho. E alguém falou para ele que era Jesus de Nazaré. Foi aí que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Imagino eu o desespero deste homem gritando para que Jesus o atentasse para ele, para ser curado. E se você se aprofundar nessa passagem, vai lhe dizer que Bartimeu gritou por 12 vezes: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E cada vez Bartimeu gritava mais alto e Jesus e a sua multidão que o acompanhava ia se distanciando de Bartimeu. E Bartimeu não perdeu a esperança, continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas que estavam próximas a ele, pedindo que ele calasse a boca, pedindo que ele se calasse, que ele parasse de gritar, que ele não era louco. E Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E aquela multidão, irmão, creio eu que estava também fazendo barulho, glorificando, adorando o Senhor, rendendo louvores e glórias a Deus Todo-Poderoso. E chegou o momento em que Jesus ouviu o chamado de Bartimeu. Foi quando Jesus fala. Jesus para e diz que vai até ele e mande vir a mim. E aí os discípulos chega lá e diz a ele que arreia a capa e vamos que Jesus de Nazaré te chama. E aí, imagine a alegria, irmão, de Bartimeu ao ouvir isto. Porque todas as impossibilidades o impediam de chegar a Jesus. Porque, irmãos, ele não tinha uma coisa tão normal, ele era cego. E para chegar até Jesus, alguém precisava conduzir ele. Mas não, ele chamou a atenção de Jesus para ele. E aí Jesus mandou chamar. E ele aí foi até Jesus e chegando perto de Jesus, Jesus perguntou para ele: O que queres que eu te faça? Olhe só, irmãos, que frase maravilhosa. Jesus perguntou a Bartimeu. Jesus viu que Bartimeu era cego, mas talvez ele não quisesse se curar da cegueira, quisesse ou uma outra coisa. Por isso Jesus indagou: O que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Que eu tenha vista. E aí Jesus disse que Bartimeu podia ir, que a fé dele o salvou. Então, irmãos, foi só o que Bartimeu precisou, foi ter fé persistente. Quantas vezes a gente desiste porque tem alguém do nosso lado dizendo: é muito difícil, você não vai conseguir.
Jesus não vai ouvir a sua petição. Jesus não vai te responder. Jesus não vai fazer esse milagre. É muita coisa que você está pedindo para Deus resolver. Isso aí é muito difícil. Deus não vai fazer. Não adianta você orar, não adianta você clamar, não adianta você pedir socorro, porque é em vão. Jesus não vai agir. É melhor você parar de orar por isso, porque eu não vejo Jesus nesse assunto. Jesus não está nesse assunto. É muita coisa, Deus não vai resolver. Muda, 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 pede outra coisa. Esquece isso que já foi, já passou. Ou então diz assim, ô irmã, glorifica mais baixo. Você está dando glória muito alto, está me incomodando. Ô irmã, ora mais baixo, você está me desconcentrando, você está orando muito alto, eu não consigo orar, não consigo me concentrar porque você está orando muito alto. Quantas vezes a gente não ouve isso? Mas nós temos que ser persistente. Porque quem está ligado em Jesus consegue orar com o irmão do lado orando alto. Aí consegue fazer sua oração baixinho sem problema nenhum, irmãos. Mas aqui essa lição nos ensina a prosseguir, a não desistir, a seguir em frente, clamando a Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi, porque ele que é dono da cura, irmão, ele que é dono da providência, ele que é dono do impossível, é ele que vai fazer na minha e na tua vida. Não adianta buscar homem, não adianta buscar Baal, não adianta pedir a peças, a criaturas que foi feita de barro e que não tem poder nenhum. Mas nós temos que pedir ao Pai Todo-Poderoso, que criou a mim, a você e a tudo que existe. Tudo que existe foi Deus que criou. Amém, irmãos? Então que você persevere. Continue clamando, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. Que sua bênção um dia vai chegar. Amém? Peço a você que continue orando pela minha vida, eu continuarei orando pela sua vida. Também, irmão, desejo, que a misericórdia do Senhor continue nos alcançando nossas casas, nossos familiares, nossa parentela. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, é muito importante para o canal, tá bom? Que Deus os abençoe e nos dê um dia de paz e glória. Amém?